Bom, eu sou suspeita pra falar, né? Sabe aquela frase, vamos agarrar quando a oportunidade surge? Então a oportunidade surgiu. Eu posso estar gravando, eu tive a oportunidade de estar gravando novamente o vídeo que eu fiz de 1 hora sobre o meu plano de 200 dias. Sim, eu sou uma péssima anfitriã e seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Ana Clara. Fica comigo para entender como funciona o projeto e bora lá. Eu dei um novo nome para ele recentemente e ele agora vai se chamar Operação Livre 200, que na verdade é a Operação Lista da Vida e abreviando fica assim, Operação Livre 200. Então, eu vou apenas citar alguns tópicos da minha lista. Antes eu tinha gravado a minha tela e em conjunto que eu tinha falado, eu falei muito e ao mesmo tempo falei nada. Então, eu tô com a minha planilha aberta aqui e eu só vou citar algumas coisas que eu coloquei nela pra vocês. O meu plano, ele consiste em muitas coisas mesmo, mas assim, nenhuma delas que seja impossível de se fazer. É coisas que eu faço ao decorrer dos meus dias. Dentro do objetivo, eu criei a tabela dentro do meu projeto, eu criei a tabela objetivos com o intuito de me fazer lembrar todos os dias o que eu quero com esse projeto. Então, eu vou citar ele aqui, porque ele tá aqui agora do meu ladinho. E aí vocês vão ver ele aí na tela agora. Objetivos. Realizar a lista da vida, ou seja, eu botei como um dos objetivos fazer a lista, porque o que adianta a gente só fazer ela e não fazer? No caso, o que adianta a gente só criar ela e não executar? Largar a procrastinação. Eu não me considero uma pessoa procrastinadora, mas existem muitos momentos da minha vida que eu simplesmente não faço nada. Então, me dá um pouco de ódio de mim mesmo, por eu saber que eu tenho coisas pra fazer e não fazer. Então, largar a procrastinação. Intensidade desse objetivo. Eu quero levar esse projeto com muita força de vontade. Eu quero cada vez mais criar algo que eu ainda não sei, mas algo que intensifique mais esse projeto da minha vida. Então, se eu começar a fazer alguma coisa de novo, eu quero que ele entre dentro do projeto como uma verdadeira fonte de vontade, de poder, de querer aquilo, sabe? Então é isso, intensificar esse objetivo. Fazer o básico. Fazer o básico, gente. O básico que eu quero dizer é minha rotina da semana, minha rotina comigo mesma, a minha força de vontade de simplesmente viver o meu dia. Então é isso. Fazer o básico. Além disso, eu botei coisas como compromisso externo, YouTube. Eu quero trazer isso semanalmente, mas tá sendo muito difícil eu ter que gravar, editar e postar. Eu não consigo tempo. Eu não consigo privacidade. Eu não consigo um silêncio confortável. Eu não tenho um momento correto pra fazer isso. Então, acabou correndo quando dá. Então, esse é um dos momentos. Eu tenho agora algumas horas sem ninguém no quarto, então eu posso estar gravando. Descobrir minha área de atuação. Isso é difícil. É muito difícil. Mas é um dos meus objetivos. Esse ano, eu não posso fazer esse ano. Eu tenho que descobrir o que eu quero fazer com a minha proficiência, vamos dizer assim. Eu sou formada em engenharia civil em dezembro, que eu me formei. Ainda não peguei a minha carteirinha profissional, que é o CREA, porque eles ainda não liberaram. Mas não é só isso que vai fazer eu ganhar dinheiro, ser bem-sucedida, ser uma profissional. Então, eu preciso descobrir o que eu quero fazer com a minha carreira. Existe um vasto campo de coisas que eu quero fazer, que eu acho interessante, coisas que eu tinha em mente desde o momento que eu entrei na faculdade, mas parece que hoje em dia é só pensamentos. Não sinto uma grande força de querer fazer isso. Uma força de vontade de querer fazer isso, né?
ajudar a sair da inércia no inglês. Eu preciso urgentemente falar inglês. Não, pra mim agora não é mais uma... eu quero falar inglês. Não, eu tenho que falar inglês. Foram vários anos de eu iniciando a estudar e parando pra estudar. Mas dentro desse tempo que se passou, eu nunca tinha comprado um curso ou simplesmente ter estudado por mais do que uma semana. Isso é difícil, é muito difícil. Eu ainda tenho essa dificuldade, eu particularmente estudo de vez em quando, mas eu urgentemente preciso aprender inglês, eu preciso sentar minha bunda na cadeira e estudar por horas, ou estudar 1 hora todo dia, mas eu preciso criar essa rotina comigo e descobrir o poder da autoeficácia. Autoeficácia é um campo muito amplo. Não vale a pena eu explicar, mas basicamente ela envolve tudo isso daqui, todo o projeto. Então, se eu executo o projeto, eu tô fazendo minha autoeficácia. Então é fazer acontecer. Vamos botar assim. Tem as metas, e eu não vou ler as metas porque ela é um tanto pessoal, mas eu vou falar algumas coisinhas dela aqui e ela vai estar aparecendo aí na tela pra vocês. Diminuir o tempo de tela. Eu acho que se todo mundo fosse fazer esse projeto, todo mundo iria diminuir o tempo de tela. Eu não uso muito as redes sociais, tanto que eu só tenho 2, mas o tempo que eu fico nelas é consideravelmente chato pra mim, porque eu poderia estar fazendo outra coisa, ou então quando eu vejo já passou 20 minutos que eu fiquei dentro do Instagram, ou 1 hora que eu fiquei vendo alguma coisa no YouTube. Eu gosto muito, muito mesmo de ver gameplay, mas eu sinto que isso é coisas que eu consigo fazer no meu momento de lazer. Porém, existem muitos vídeos que te prendem. E eu acabo perdendo o foco de tudo. Se eu entrar no YouTube e ver algum vídeo de 10 minutos, 20 minutos. E por aí vai, né? Enfim, diminuir o tempo de tela. Eu botei aqui como meta conseguir um emprego em maio. Essa corrida contra o tempo é chata, mas necessária. E eu também não posso levar como algo muito ruim se isso não acontecer, né? Então é uma meta pra mim me motivar, não que se isso não acontecer seja o fim dos tempos. É só mais um mês desempregado. Sair do nível A2 de inglês, então é realmente aprender inglês. Eu acho que eu tô no nível 1, porque eu basicamente consigo formar frases, mas requer um pouquinho mais de atenção, me sentir confortável nisso. Então, às vezes é só nervosismo, então eu entendo que eu já saí do A1. Eu só preciso entrar no A2 de cabeça pra que eu me largue desse receio do inglês. Eu botei coisas como cuidados pessoais, saúde, aparência, coisas assim. Então tem muitas coisas sobre cuidado próprio, autocuidado, talvez. Então, não vou estar falando todas, mas depois eu mostro o visual de como eu separei tudo isso. Botei algumas coisas sobre o canal, coisas que eu quero fazer aqui, quero trazer aqui. Coisas também como muito pessoal mesmo. Pra vocês terem um adendo, eu comprei um terreno junto com meu namorado. Só que em seguida eu saí do trabalho. Basicamente, ele que tá arcando com os custos desse terreno. Isso pesa muito na minha cabeça, mas eu sei que faz parte dos momentos em casais. Então, a qualquer momento que eu conseguir um emprego, isso vai mudar. E eu botei aqui quitar o terreno. Então, por mais que ele esteja pagando sozinho, eu ainda quero fazer minha parte nisso, né? Porque é da gente. E eu botei algo como uma coisa usada, começar a construção da casa. Eu, como engenheiro, já sei exatamente como minha casa vai ser. Sim, eu sei exatamente como minha casa vai ser. Eu tenho vários modelos dela em situações adversas, em modelos de terreno adversos. Coisa que eu nem sabia se eu teria mesmo terreno ou se eu só compraria a casa. Enfim.
e outras coisas mais que eu coloquei aqui. Coisas também que envolvem dieta e esse cuidado mais pro lado fitness. E óbvio que eu coloquei aqui algumas metas sobre a minha nova especialização. Eu botei os cursos que eu quero estar fazendo para conhecer mais, ampliar mais a minha área, outros campos também que eu posso estar conhecendo. Então, tem vários cursos aqui que eu quero estar fazendo. E vocês não estão vendo, mas eu deixei um espacinho aqui pra terapia. Eu faço terapia já há 1 ano e tem muitas coisas que a gente conversa que eu acabo esquecendo. Eu tenho um caderninho que eu anoto tudo que eu converso com ela, mas não necessariamente eu fico lendo esse caderninho toda hora. Então eu queria estar fazendo um resumo sempre. E eu já não fiz. Eu tive a última consulta dia 29 e eu anotei exatamente tudo que a gente conversou, mas eu não passei pra cá pra fazer um resumo legal de que eu possa tirar como aprendizado daquele dia, sabe? Eu vou fazer isso, inclusive, algum dia. Agora vocês vão estar vendo aí na tela. Troço bem colorido e muita informação embaralhada, mas vamos por partes. Eu não vou explicar todas elas, gente. É a minha vida, tá? Então não vou explicar todas. Mas vamos começar de trás pra frente. Vamos começar pelo tópico gym. Eu botei aqui academia 5 vezes na semana, cardio 3 vezes e 3 meses sem açúcar. Esses 3 meses de açúcar, eu preciso separar ele como 3 meses sem refrigerante e 3 meses de fato sem doce. Eu já fiquei uns 3 meses, não, o máximo uns 2 meses sem refrigerante e isso fez um resultado tão inesperado comigo, mas deu certo, tá? Então, é isso que eu tô fazendo. 3 meses sem refrigerante. Já são 11 dias que eu estou sem refrigerante. Mas a gente entende que tem uns momentos que a gente não pode ser louca, né? Então, tipo assim, não posso, ai, não. Ah, mas não tem outra coisa pra você beber. Vamos beber água, gente, não. Então, existe ali uns pequenos momentos que a gente pode simplesmente aproveitar, né? E foi o meu caso na sexta-feira, dia 2, que foi aniversário do meu irmão, então teve uma pequena festinha. E, sim, eu tive que comer doce e beber refrigerante, porque era o que tinha. Era uma festa, né? E com relação a doce, eu de fato não comecei, assim, os 3 dias a partir de os 3 meses a partir de tal dia, porque a gente acabou de sair de uma Páscoa e tem muito chocolate aqui na minha casa ainda, então é difícil, muito difícil. E é claro, eu tô me controlando. É óbvio que eu não tô comendo uma barra inteira, nem uma caixa de bombom, mas se tem um pedacinho de chocolate ali depois do almoço, eu estou comendo. Mas é assim que vai, né? Controlando, e é assim que começa até a gente chegar no resultado final. Botei aqui algumas coisas sobre perder centímetros de barriga e uma dieta controlada. A dieta é um pouco difícil, já que eu não estou trabalhando, eu não consigo fazer uma dieta regrada. Então, basicamente, é isso. Eu estou me controlando mais, evitando gorduras, evitando coisas muito pesadas, tirando o feijão no momento necessário, incluindo mais saladas, e é isso, né? E o próximo tópico seria estudos. Os estudos, eu botei a mesma coisa que eu falei antes, sair do nível A2 de inglês, desenvolver conversas em inglês. Eu paguei o Cambly em dezembro para 1 ano. E se eu fiz 2 aulas, 3, eu acho que é muito. E com muito medo, muito nervosismo, eu quase não falei, eu falava coisas muito sem nexos e eu fiquei um pouco envergonhada comigo mesma. Então eu acabei só não fazendo mais. Então tá lá, eu preciso utilizar aquilo como... Tá vendo, gente? Eu tenho muito armamento pra fazer tudo dar certo, mas eu não uso. Ai, que ódio. No momento, eu tenho 2 cursos de inglês. Um que eu ganhei uma bolsa e o outro que eu adquiri por míseros R$27. E ele é muito bom. Muito bom. Enfim. Um dos cursos, ele é desenvolvido por faixas. Então, eu preciso mudar de faixas com o tempo. Eu preciso fazer algumas coisas
que me garante a mudança de faixa lá dentro. Então eu botei aqui mudar de faixa na plataforma. E tem outros tópicos aqui que eu preciso estar fazendo pra mudar a faixa lá dentro. Então é isso. Vamos pular, dar um salto bem grandão aqui com aparências. Aparências, eu tenho alguns itens como rotina de skincare, rotina capilar, rotina de unhas e fazer coisas de garota com a minha amiga. Procedimento na barriga, eu sei que é muito difícil a gente fazer uma rotina perfeita e chegar lá no final a gente não conseguir 100% do que a gente queria. E o meu 100% seria gordura abdominal. Isso é muito difícil. E eu preciso muito mudar a minha rotina de abdômen. Meus exercícios de abdômen não são aquelas coisas. Mas eu faço, eu juro que eu faço. Só que eu preciso dar um foco melhor pra isso. E não é um plano B. É algo que eu quero muito fazer. Então, botei um procedimento de barriga. Parou de gravar? Não, só desligou a luz. Só desligou a luz. É realmente algo que eu quero fazer por mim. Procedimento no abdômen, no fim do ano. Ter um estilo de roupa pessoal. Eu não tenho um estilo próprio, mas assim, é coisa natural que eu uso. Natural, básica, né? Coisas com listras, coisas listradas, preto no branco, branco no preto, um pouquinho ali de cor, talvez rosa ou vermelho, algo assim. É isso. Mas eu não sou uma pessoa que usa saia, vestido. O meu conforto é o que eu mais prezo. Então, calça, um shortinho, coisas assim mais confortáveis. Mas eu quero muito criar um estilo profissional. Principalmente quando eu começar a trabalhar, eu preciso ter roupas sociais, coisas mais que trazem a vibe eu sou profissional. Porque não dá pra eu atender um cliente usando uma blusa de gatinho. Não dá pra eu trabalhar usando um casaquinho do Naruto. Não dá. Enfim, esses foram os itens da aparência. Eu vou dar outro salto aqui, pulando saúde, porque, né? O próximo seria trabalho e eu botei aqui algo... Vamos falar alguns deles só. Concluí o curso de prevenção de incêndio. Eu estou fazendo um mini curso de prevenção de incêndio, explicando como eu tenho que sinalizar, projetar, normas, essas coisas. Só que o curso é rápido. O problema é que eu tenho que ler muitas normas, então preciso concluir. Consegui um emprego em maio, tá aí ele aí, o queridinho. Enviar 3 currículos por dia. Eu geralmente envio mais, só que eu botei a meta 3 por dia. Ou seja, todos os dias eu preciso sentar a bunda no computador e enviar currículos. Fazer network, saber se tá precisando de algum lugar, coisas assim, voltado pro trabalho. Validar CREA. Ai. Gente, se eu pudesse mostrar pra vocês o dia que eu coloquei isso daqui, e até hoje eles não me liberaram, e se eu falar pra vocês que eu pedi isso em janeiro e até hoje não me liberaram, se especializar em uma área da engenharia. Então, além de fazer o curso que eu tô fazendo, tem outros cursos que eu preciso iniciar, outros que eu preciso só finalizar. Eu preciso achar uma área. Eu preciso saber saber o que eu quero pra mim, na minha carreira, né? Então, além de fazer o curso, eu não sei se só isso me garante uma vaga, mas não necessariamente eu envio vagas, ou eu envio currículo só pra esse tipo de vaga. Eu envio pra N especialidades, N coisas que eu sei mexer. Então, acho que até o fim do ano eu viro profissional de alguma coisa. Não que eu não saiba nada. Eu, basicamente, no meu último trabalho, lidei com qualidade e sustentabilidade, então isso eu sei tudo. Tudo que eu tinha pra aprender lá dentro, eu aprendi. Tudo que eu tinha pra criar, eu criei. E foi isso que me ajudou a subir de cargo no meu último emprego e eu virei auxiliar de engenharia. E lá eu já estava aprendendo coisas como planejamento, controle, orçamentos, esse tipo de coisa mais burocrático de uma obra, tá? Por último, eu botei esse tópico aqui, já tava. Escreva aqui as áreas de mudança da sua vida. Aqui eu botei coisas que eu realmente quero mudar, simplesmente mudar na minha vida. Diminuir o tempo de tela é o primeiro.
aprender a ter autocuidado e aprender a ter confiança são coisas que eu converso assim, quase todas as minhas consultas na terapia envolve alguma coisa. E geralmente é uma dessas duas. Então, não é algo que eu simplesmente vou abrir um livro e vou aprender. Eu preciso direcionar a minha mente a ter isso, né? Então tá aí, aprender. Ter constância nos estudos. Como eu falei, eu estudo muito, né? Inglês. Estudo muito. Mas tem muitos cursos que eu possa estar fazendo, eu preciso finalizar, iniciar alguns e finalizar outros. Então, ter constância nos estudos. Eu tô falando muito então, isso também tá me deixando... Isso está me deixando nervosa e com raiva, porque minha mente não busca outra palavra, não sei, então. Diminuir a autocobrança. Como eu falei, envolve muito alguma coisa. Eu me cobro demais com muitas coisas. Pensamentos, coisas que as pessoas nem esperam de mim, mas eu estou me cobrando. Eu catastrofizo muito as coisas. Eu gostaria muito de ter uma bola de cristal. Alguém arruma uma pra mim. E o último, eu botei escrever no diário. Eu não tenho um diário. Eu tenho um caderno de anotações da terapia. Mas lá eu costumo escrever algumas coisas que passam na minha mente. Ou às vezes eu tô acordada às 3 da manhã e eu não consigo dormir. Então eu vou lá e simplesmente anoto o que tá passando na minha cabeça. Mas eu preciso fazer isso com mais frequência. Tipo, antes de dormir, de esvaziar a minha cabeça, in my head. É isso. Eu preciso criar uma rotina de escrever no diário. É isso que eu preciso fazer. Bom, gente, vocês estão vendo, né? Não é muita coisa. Assim, tá muito destrinchado. Tem coisinhas aqui que eu não mostrei, mas é pouca coisa. Se a gente botasse pra fazer 3 coisas no mês até dezembro, finaliza de boa. Enfim. Ai, tá rindo muito de mim se chegar dezembro e eu não tiver feito nada. Eu me conheço. Ana Clara, eu te conheço. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar aqui na tela pra vocês a minha carta do futuro pra mim mesma. Como eu disse, eu me conheço, Ana Clara. Eu escrevi uma frase gigantesca que depois eu fiz quase que um poema. Então tá aí. Carta para você do futuro. Que em meados de dezembro você tenha criado uma versão tão maravilhosa de si mesmo, sem tantas cobranças e limitações, para que sinta, ao alcançar a linha de chegada, o orgulho da pessoa que você conseguiu guiar em meio de tantas lutas consigo mesma. Eu sei que vai ser desafiador, já tá sendo desafiador, quer dizer, eu tô desempregada. Enfim, tem muitas coisas que eu quero fazer pra mim, por mim. Muitas coisas. E não basta só escrever, tem que fazer algo por mim. Isso daqui, tem que fazer algo com isso daqui. O projeto em si. E foi necessário um projeto para isso. E eu peço todos os dias a Deus para que isso aconteça de forma espontânea e natural. Que eu não crie uma deficiência, sabe? Algo como uma obrigação. Tem que ser algo muito simplório. Porque é pra mim, por mim, né? Então, é isso. Acho que esse vai ser o título de hoje. Pra mim, por mim. É isso. Tchau!